sobre a dependência psicológica de Jesus, Caio. As pessoas criam dependência psicológica de Jesus. Qual que é a diferença de dependência psicológica de Jesus para toque religioso? Na sua... Vamos começar do começo, tá bom? No começo. Porque aí fica tudo muito parecido, porque respondendo a primeira pergunta, eu praticamente já respondo a segunda. Okay. Então, Jesus é altamente fanatizante. Não Jesus em si. Você não vê no Evangelho ninguém fanático por Jesus entre os discípulos mais íntimos dele. Os traços de fanatismo, alguém diria, claro, estão presentes. Pedro, João, André deixaram pai, família, mulher em Cafarnaum, foram com ele, para lá, para cá, isso, aquilo outro. Hoje, isso seria um sinal claro de ingresso numa seita, hoje em dia, do jeito que a sociedade e se organizou. Mas há 2000 anos atrás não era tão estranho assim. Havia muitos mestres. A época em que Jesus apareceu esteve cheia, antes de ele chegar, de messias, de salvadores, de profetas. A gente lê a Bíblia com ignorância absoluta do que havia em volta, lê o Novo Testamento e fica pensando que era só aquela coisinha que a gente lê ali acontecendo. Tinha 1 milhão de outros processos ebulientes. Contexto histórico. O tempo todo. Histórias e histórias e histórias. Então, para aquela época, mesmo esse ato de largar tudo e seguir, que é normalmente um sinal caracterizante de fanatismo, são essas rupturas abruptas, são sempre ruins, praticamente, são sempre desaconselhadas. E no Evangelho você veja que elas teriam que ter a durabilidade daquele período de ministério de Jesus, que foi curto, 3 anos e 3 meses. E a intenção de Jesus era devolver todo mundo para casa e para a vida. Ide por todo mundo é também indo por todo mundo, é enquanto você vive, enquanto você vai. Pressupunha uma redistribuição, um espalhamento. Sal da terra pressupõe um imiscuimento para ir salgando devagar a sociedade, pressupõe participação ativa, estar ativado, dando gosto à sociedade. Ou a luz é no mundo, não é na seita. Jesus diz: ninguém acende para esconder, para botar sob o paneiro da seita, a cobertura da seita. Não, é para botar no alto. Isso. Para iluminar, para sair, para ir para a vida, para ir para o mundo. Tá. Então, toda a mensagem dele não é de seita. O endemoninhado gadareno quer seguir com ele, ele diz: não, volta para casa. Ninguém que estimule seita não aceita um cara, um case daquele. Porque o gadareno é um case. Que é um case para atrair milhões. E ao contrário disso, devolve o sujeito. Toda a ação dele de curar o surdo e dizer o mudo, e fala, não conta para ninguém, de não deixar pessoas entrarem no quarto interior da casa de Jairo, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, Talita Cumi. Não deixou o povo todo que estava lá fora entrar, porque tinha gente na gozação, brincando, dizendo: ele é um bobo que não sabe diferenciar morte de sono. Porque Jesus, vendo o chefe da sinagoga Jairo ser desestimulado pela multidão, à entrada da casa dele, dizendo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu.
Aí Jesus disse, não temas, crê somente, tua filha viverá. Aí falam de novo que a menina morreu, aí Jesus disse, não temas, ela apenas dorme. E tanto é que quando Jesus a levantou, ele disse, menina, levanta-te. É uma expressão para chamar quem está dormindo. Quem está dormindo. Levanta-te. É. Mas não deixou ninguém entrar. Sem plateia. Isso não é típico de dono de seita. Dono de seita quer divulgar o poder que tem e o que rola ali dentro daquele grupo, porque ele quer impressionar. E eu poderia sair contando inúmeras histórias de Jesus, do desimpressionamento que ele tentava causar, e aí impressionava muito mais. Ou quando ele diz em Mateus, citando Isaías, que não o expusessem à publicidade. Sim. E a palavra usada na tradução do grego para o português é publicidade. Não me exponham à publicidade. Não estava querendo esse tipo de divulgação. Você vê o tempo todo como ele deixa a multidão. Ele não cria um processo multidão cumulativo. Ele não cria de acumulação de multidão. Ele está aqui, tem uma multidão do lado de cá, ele atravessa para o lado de lá. Zá! Dá um trabalho para essas multidões da Galiléia. Aí tem os que mais afoitos que correm quilômetros naquele perímetro de fazer a volta toda, deve dar quase 80 quilômetros por aí. Sim. E gente que fazia a volta para lá, a volta para cá, e ele nunca estava no mesmo lugar. Ou de repente desaparecia, cadê ele? Cadê ele? E ele ia. E não deixava nem recado de onde ser achado. Você veja os episódios dele no templo toda hora em João, que são os episódios finais, no templo, as multidões estão querendo saber aonde ele está, porque ele nunca aparece conforme uma agenda pré-determinada. Ele chega, e às vezes ele chega e fica conversando só com um no canto, que ninguém está nem vendo. Aí cura aquele cara sozinho, como aquele homem de Betesda, o paralítico. Ele não reuniu a multidão, disse, vede, curarei este. Um papo, tu queres ser curado. Talvez bem baixinho. Passando batidinho ali. Baixinho. O cego de nascença, ele não bateu palma. Olha só o que eu vou fazer, Chris Angel. Sim. Não, ele nem quis saber, fez, cuspindo no chão, fez lama com terra e poeira e aplicou na cara do sujeito. Falou, desce. Porque na esplanada do templo, ele tinha que descer até o poço de Siloé, uma descidazinha Bacana. bem chata. E eu até desço, mas estou evitando subir atualmente. O carro me deixa lá embaixo. Mas mandou o cara lá. E não teve divulgação, só teve quando ele voltou gritando. Estava curado e coisas do gênero. Mas Jesus, não, ele mesmo não estimula isso. E você vê como eles são pessoas tão pouco enceitadas, os discípulos, que todo mundo foge, né, cara? Tem muita gente comprometida com o líder de seita que fica para morrer com o cara. Fica para morrer. Tem casos, né? O Jim Jones, O Jim Jones, na pessoal Goiânia, morreu, alguns começaram a se negar, a se envenenar, mas a maioria já tinha tomado sozinho. Tá morrendo junto com o cara. Vamos morrer porque eles vêm nos pegar, comecem. E todo mundo. Com Jesus não rolaria. Pessoal. Se Jesus dissesse, olha, eu envenenei o cálice porque eles vêm me matar e nós vamos morrer nesse cenáculo, ele ia ficar sozinho. Aquela moçada não tinha essa mente de seita. Eles estão querendo se salvar, por isso, correm. Tem um aqui, outro ali, que diz eu enfrento, mas é só H, Só é conversa, só garganta. Conversa viada. Não banca a coisa. E Próprio Pedro, né? foi José de Arimateia que tirou o corpo dele da cruz. Sim.
um rico discípulo oculto de Jesus. Você veja, quem teve a reação de seita mais próxima foi Judas, que se suicidou em seita. De vez em quando você vê um cara que trai a seita se matar. Mas o entorno todo, a psicologia das relações é uma psicologia muito aberta, que não combina com a das seitas. Agora, Jesus em si, se você conhece ele, conhece o Evangelho, aprende dele, ele diz, eu sou manso e humilde de coração. É assim que você vai se tornar. Aberto para aprender, humilde é o cara ensinável, aberto, manso é o cara que aprendeu a se controlar. E vocês vão achar descanso para a alma de vocês, se aprenderem de mim. Então, se você aprende de Jesus mesmo, Jesus do Evangelho, não o Jesus da igreja, da denominação, da catequese, da escola dominical, da opinião do presbítero, do diácono que não sabe nem onde o galo cantou, mas opina, disso e daquilo, dependendo do grupo, você entrou numa seita, ficará numa seita e Jesus será objeto de fetiche da sua seita e será o patrono da sua seita cristã. Mas eu estou falando do Jesus, entre aspas, da doutrinação e do ensino fanatizante da religião. Mas o Cristo do Evangelho manda você para casa, não reúne um séquito de endemoniados. Você já imaginou se Jesus criasse a ala dos possessos? Isso. Todo mundo que eu libertei fica aqui à minha direita. Isso. Cegos que vêm. Cegos, aí ele fosse criando, os coxos que andam, aí todo mundo. Os leprosos. E ninguém na Paralimpíada, todo mundo olímpico, lá curadaço. Tô na correria. E tal. As prostitutas, tá aqui. Ala boa. Vai criando ali os grupos. As que precederão. As que nos precederão no reino dos céus. Você não tem nada disso. Nem a mãe de Jesus tem lugar especial no negócio. Isso. Ela tem que se virar ou então fica de fora. Nem minha mãe e meus irmãos. Então não tem nada a ver com seita. Ele não propõe isso. Não, ao contrário, ele ensina você a viver, a andar com as próprias pernas, a enxergar com seus próprios olhos e a interpretar com o seu melhor e mais saudável coração. Amém. Isso não é espírito de seita, isso é o espírito da liberdade.